E estudante tem, por natureza, por princípio ético, ele tem que ser rebelde, entendeu? Isso faz parte, né? Lutador. Tinha muito esse idealismo na juventude, né? De querer tudo para servir a coletividade, de fazer um bem para a pátria, um bem de alguma maneira, né? Lúcia para os cariocas, Maria para os paulistas, Andréia para os exilados. Para essa mulher de fibra e coragem, o nome nunca foi um obstáculo para encarar o inimigo e afirmar a justiça do bom combate. Nascida em 1948, nossa personagem representa quem entrega sua vida e segue firme, sem vacilar. Gente confiante de que a história se faz com ação humana, plural, coletiva, que é somando que a gente multiplica. Desde muito jovem, Lúcia Maria Pimentel caminha somando amigos, companheiros e camaradas na luta pela democracia e por direitos, semeando frutos que se converteram em primavera ao longo da estrada. Na juventude, participou da dissidência comunista da Guanabara e do movimento revolucionário 8 de outubro. O MR8 surgiu como homenagem ao guerrilheiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara, símbolo do internacionalismo e da solidariedade entre os povos. Mais do que um documentário, este é um canto de guerra que ecoa a rica festa pela vida. Eu queria começar o seguinte, fazer a pergunta rápida e curta. Como é que foi essa tua passagem de uma jovem estudante burguesa do Bennett para o da Mata? Ela é curta, pequena. Pequena que dá um livro isso aí quase, né? Não, depois que teve o golpe, eu era aluno de Maria Luísa Nogueira, aluno de vários professores que foram mandados embora. Tem professor que foi perseguido porque usava gravata vermelha. Na época, a gente contando hoje, alguém fica achando que é pouco, né?
Aí a escola ficou muito ruim. Começa a faltar a escola, começa a fazer cursinho na Belas Artes, aí manifestação estudantil, aí vem não sei o quê, aí tal, manifestação. E nisso a Guerra do Vietnã marcou muito, porque naquele momento das manifestações estudantis também teve essa questão do Vietnã, era a ofensiva do Tet, tudo aquilo ali era meio que parece que impulsionava a gente, né? Que aliás, eu acho que no mundo inteiro. Nos Estados Unidos também você via um monte de manifestação lá contra a Guerra do Vietnã, né? Então a Guerra do Vietnã foi um troço muito importante na juventude brasileira daquela época de 68. Para impor ao Vietnã um governo submisso e barrar as lutas por emancipação no Sudeste Asiático, os Estados Unidos chegaram a ter mais de 500 mil de soldados na invasão. Sob o comando de Ho Chi Minh, os vietnamitas venceram o imperialismo, apesar das toneladas de bombas lançadas sobre as plantações, cidades e povoados. Apesar dos efeitos devastadores do agente laranja e do napalm. A ofensiva do Tet no Vietnã teve uma importância, um impacto espetacular. Se um povo que não tem armas, se não tem coisa, um país pequeno, consegue derrotar os Estados Unidos, que passa o tempo todo bombardeando eles, se eles podem lutar, nós também podemos lutar. Essa história guerreira da Maria enfrentando a ditadura, a luta armada, indo para a clandestinidade, indo para o exílio, né? É que a gente não ia a lugar nenhum se nós não tivéssemos Marias por aí, né? Fomos colegas no Bennett, ela entrou no ginásio, né, no Bennett, e ficamos muito íntimas. Eu vivia na casa dela, uma casa maravilhosa, na Bento Manuel, ali em Botafogo, na frente à Rua Farane. Marechal Bento Manuel tem mais nome que rua. Então lá em cima, a rua não tem saída e termina numa favela que é o Morro Azul. E esse pessoal do Morro Azul, na minha infância, todos vinham para pegar água numa biquinha que ficava em frente à minha casa. Então eu acompanhava essa movimentação toda, né? E era uma casa, tipo assim, da vida nada se leva, né? Aquelas pessoas faziam arte. A mãe dela, Dona Elza, queria ser artista. A irmã dela também era ligada à arte. Ela também. Também o Olímpio, irmão dela, também fez belas artes. Era uma casa onde se respirava, né? Uma casa muito interessante. E eu adorava ficar lá naquele ambiente. Saíamos da escola, Lúcia andava pela rua lendo. Eu dizia, qualquer dia você vai cair num buraco aí. Quando teve professores que foram cortados e tal, eu fiquei assim, realmente baqueada. E aí eu já não queria mais estudar lá. Ainda fiquei mais um ano além da Luísa, a gente já estava no científico nessa época. Quando eu vi o Bennett estraçalhado de uma hora para outra, e meus amigos todos fugindo para o exílio, indo embora, nada estava dando certo. Essa é que é a verdade, porque a gente ouvia no rádio o tempo todo, se vocês ouvirem um apartamento que está com algum barulho, mas na verdade está vazio, comuniquem à polícia. Era um clima de terror total. E a partir dali tudo se desmoronou, né? Família, sociedade, justiça. Não teve ditadura boazinha, não teve essa história de dita branda. Essa é uma brincadeira, não é brincadeira não, é uma má fé. Bom, eu acho que nós não podemos ter nenhuma gota de dúvida de que a luta pelo socialismo é o grande ideal de todo revolucionário e de todas as pessoas de bem, eu diria. E essa luta continua, tem altos e baixos, tem diferentes caminhos em diferentes momentos, mas ela é permanente, né? E enquanto tiver pessoas como a Maria, espero que eu siga um bom exemplo também, nós vamos conseguir, o Brasil conseguiu derrubar a ditadura. Quando a gente saía de madrugada para fazer pichação, mas minha casa torcia o nariz, não sabia nem que era pichação. Mas você sair de madrugada, em plena ditadura, tinha alguma coisa esquisita, então tinha uma certa bronca disso aí. A gente viveu muitos desafios.
no caso na época era pichações. Não só pichações com spray, vamos dizer assim, contra a ditadura, né? Em muitos momentos eram grafites, chamado, porque era feito com a preocupação de não fazer um negócio chinfrim, vamos dizer assim, né? E sim fazer uma mensagem revolucionária que chamasse a atenção das pessoas. Então era grafite, era pintado com cores. Eu fazia parte era olheira, né? Era olheira. Ia até a esquina, via se tinha polícia, se tinha alguém, não sei o que lá e tal. Aí juntos fizemos esses grafites na cidade inteira. Fui perguntar para ela por que ela não está naquela foto que eu descobri lá do Evandro Teixeira, que tinha as pessoas e que acabou virando um livro. Ela falou que eu não ficava lá, assim, assistindo, eu saía para pichar. Aí eu fiquei pensando, talvez fosse esse o motivo também que você não estivesse na foto, né? A gente vivia na pichação. Eu meio que fazia parte da segurança, então eu ficava mais perto das lideranças. Imagina euzinho, segurancinho. E na época a pichação não era spray. Depois que entra o spray, ainda peguei o spray nessa época. Mas a pichação era feito um bastão com cera derretido quente que botava num papel e você tinha que ir rasgando assim. Aquilo fazia uma lambança, ia sempre em 2 e tal. Era uma coisa muito tensa. A pessoa ser presa numa coisa daquela era prisão, sei lá do que ia ser, o grau de nível de segurança nacional que você ia ser enquadrado, né? Então... Estou feliz que a minha amiga tenha sobrevivido, esteja aqui hoje com a gente. E a Belas Artes eu conhecia todo mundo, aí fui conhecendo, aí tive contatos mais políticos, né? Eu conheci a Maria no período de militância estudantil, né, Silvia? Eu era da Faculdade de Ciências Médicas e ela estudava artes e nos conhecemos aí na militância estudantil ainda. E depois isso foi evoluindo, né? Nós, apesar de militarmos na organização naquele tempo que era a dissidência, né, comunista da Guanabara, apesar da gente militar em setores diferentes, eu sabia da militância dela, conhecia, e ela era uma pessoa muito dedicada à causa, né? A gente fazia muita coisa. Por exemplo, a gente fazia na oficina de ferro cabo de atiradeira. Não. Vocês eram perigosos, hein? Muito Por isso que o bolso dele estava cheio de bolinha de gude, né? Não era à toa. Eu pensava que era para jogar para os cavalos só assim no chão. Era. Mas e a tiradeira? Um outro equipamento para acertar na polícia. Um era pro cavalo, outro era pro esporte. Mas era muito bom, né? Manifestação com a PM de cavalo era muito bom. Quando a gente jogava as bolinhas de gude, aqueles cavalos. Nossa, caindo, era Primeiro, um prazer inenarrável. Mas aí jogava as bolinhas. Mas era muito legal você ver cavalos se esparramando. Cavalão com PM gigantesco em cima, você, estudante, jovenzinho, garoto, aí jogava bola. Conheci a Maria na Belas Artes, na escola. Fizemos pré-vestibular juntas e aí ficamos frequentando a escola, nos conhecendo. E íamos muito para a casa dela. Era um point, assim, de todo mundo se encontrar para ir para a bagunça. Mas era muita festa. A gente perguntava assim, onde vai ser hoje a festa? E íamos para a festa, Santa Teresa. Vocês tinham quantos anos? Acho que 20 anos. Eu sou mais velha do que ela. Nós íamos juntos para Copacabana, para boates também. A gente frequentava as boates bem infernais. Era Alfredão. Alfredão era da Galeria Alaska. Isso, era boate de gay. Eles gostavam que a gente fosse, porque a gente ia para dançar e movimentava a boate. Todo mundo dançava. Então a gente era bem aceito, não precisava nem pagar. Mas o Alfredão era ótimo, que você dançava, nenhum homem te incomodava, porque só tinha gay, né? Então você ficava à vontade, A gente né? dançava Era uma delícia, muito. era uma delícia o Alfredão. Aí, quando eu saio de casa, eu vou ficar na casa da Marília Bandeira.
E a Marília Bandeira me estimula, ela trabalhava na ESG e essa Marília Bandeira que me estimula a fazer vestibular para lá. Eu nunca chamei de Maria, Lúcia. Não, porque ninguém me chamou de Maria. Maria foi o nome da clandestinidade. Então, a gente teve muito contato, foi assim, na Belas Artes mesmo e depois na ESG, né? Que era muito agradável. Na ESG, eu não sabia dessa parte, na ESG eu cheguei a fazer cartaz na gráfica lá. Quando não tinha. Tinha uma gráfica. Tinha uma gráfica, eu adorava, aquela gráfica era meu sonho. Então eu montei cartaz de campanha porque até isso era clandestino na época, campanha da UE, a gente fazia o cartaz, ela montava com os tipos. Para fazer em casa, depois o texto com o nome da chapa todinha, duas cores. Olha que gente. E eu aprendi lá a mexer com o silk screen. Que lá que tinha lá também. Na ESG, né? A ESG foi um lugar especial, né, em todos os sentidos, né? E tínhamos uma diretora que, para mim, é uma das mulheres da minha vida, Carmen Portinho. Um dia estávamos eu e mais umas pessoas na gráfica a tipografia da ESG. Tipografia do coração. Imprimindo panfletos para panfletar. E estou lá fazendo e, de repente, liga o telefone. A gente escondido na gráfica. Eu ligo o telefone. Aí eu atendo o telefone. Era Carmen Portinho falando o seguinte: desmancha tudo que a polícia está entrando. Ou seja, aquela mulher que fingia que não sabia que a gente estava lá, fingia que não sabia o que a gente estava fazendo, sabia tudo e estava protegendo a gente. É do cacete, né? Marília contou isso agora, na gravação agora que ela fez. É? E ela contou o seguinte, que ela pegava, escondia, inclusive, na gaveta dela, da escrivania, e ela fez, olha, eu vou chegar a tal hora, eu vou chegar fazendo confusão, dizendo que é proibido, que esse cartaz, isso é coisa de comunista, não sei o que, mas é H. Não era uma escola fantástica, né? E eu não sabia que a dona Carmen fechava o olho para essas coisas. Não, ela era maravilhosa. Ela dizia, olha, eu vou chegar aqui mandando tirar tudo. E aí ela escondia o material embaixo da mesa dela, o material dos alunos. Porque ela falou, é a única maneira de manter a escola aberta. Porque senão eles vão fechar a escola. A ditadura vai fechar. Então eu vou chegar aqui gritando, isso é coisa de comunista, tira isso daqui, olha lá, um cartaz, não sei o quê, blá, blá, blá. Quem é que está fazendo isso? E, blá, blá. Entendeu? Ela fazia um carnaval. Aí eu fui morar com a Maria Augusta em Copacabana, que eu conhecia do movimento estudantil, que ela também tinha que arrumar uma casa para ficar. Porque na época todo mundo que era liderança de alguma coisa tinha que ficar mais ou meio legal e meio clandestino, tudo se escondia, então ficava mais discreto. A sua vida era uma vida nômade, né? Então não combina com uma pessoa acumuladora. Então fica aquela coisa de acumular o passado na base da memória. E quem faz política está exposto a ter a casa invadida, seus documentos rasgados, muda para cá, muda para lá. Eu também mudei, mas sempre provisoriamente, né? E você guardou passagens da tua história? Assim, de papéis e coisa desse tipo? De jeito nenhum, imagina. Cada um você tinha que ir para um canto. Às vezes teve lugar que eu fiquei com a roupa do corpo. Eu fiquei uma semana com a roupa do corpo. 1º de maio era o seguinte, naquele 1º de maio nós íamos chegar numa favela, entrar numa igreja, tomar o som dessa igreja, ocupar o som da igreja, porque a igreja tem aqueles aparelhos de som, a gente ia ocupar o som da igreja. A Maria Augusta era quem estava designada a fazer um pronunciamento em torno de questão do 1º de maio. E os outros estavam para fazer segurança, eu panfletagem, não sei o que e tal. Na Praça Tiradentes era apenas um ponto de encontro. Chegou eu, Maria Augusta e a Sônia. Ficamos sentadinhas as três enquanto esperava o Ricardo e o Zé Rios. Então a gente marcava o encontro muito cedo. Só que a Praça Tiradentes, muito cedo, no 1º de maio, é absolutamente deserta, né? Então a Praça Tiradentes era um ponto de quando nós íamos pegar o busão para ir para uma favela que eu não sei o nome, para tomarmos a igreja, ocuparmos essa igreja por 5 a 10 minutos no máximo, para fazer um discurso e dar linha, cair embora. E o companheiro que vinha de Niterói com os panfletinhos atrasou-se. Ao se atrasar, na Praça Tiradentes tem tem um batalhão da PM ali perto, né? E tem o DOPS. E a Maria Augusta foi então reconhecida por um agente do DOPS. Nisso, a Maria Augusta reconhece o Mário Borges.
que tinha trazido ela de São Paulo, da Ibiúna, para o Rio de Janeiro. Aí nós entramos numa rua, só que esta rua, por infelicidade, a rua fazia um U e saía de novo na praça. Contado assim, você não acredita. Só que ele sabia, porque para Tiradentes estava perto do DOPS, então ele já fechou por lá de cá. Se elas entrarem ali, vão entrar por cá. E já fechou a gente. No que fechou a gente, eu e Sônia saímos correndo. No que elas vão andando assim, de repente eu vejo o cara dar um sinal, abordá-las, né? E tentar pegar a mão da Maria Augusta e tudo. Nisso, o Rios, que estava perto de mim, puxa a arma, e é uma distância razoável, uma distância bastante grande. Puxa a arma e começa a atirar. Eu digo, pô, esse cara tá maluco, como é que você atira numa distância dessa, naquele bolinho? Tinha a Sônia, tinha a Maria Augusta, tinha o agente do DOPS. E ele começa a atirar. O agente do DOPS, que tinha um treinamento militar certamente, se joga no chão, rola, que nem a gente vê em filme. Vai para trás de um carro, levanta assim, pá, e o Rio no meio da rua. Eu digo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa aqui. O que eu posso fazer? Eu digo, vou atirar também. Aí o tiroteio comendo, a gente então para mais adiante. Aí é preso, nós duas com Maria Augusta e o Ricardo também foi preso. Aí eu não sei exatamente aonde ele estava. Mas eu digo, mas não vou atirar na direção do grupo porque eu não sou tão exímio atirador, primeiro. Em segundo lugar, não quero matar ninguém. Em terceiro lugar, se eu atirar para o alto, eu tenho medo que venha entre numa casa. Então eu atirei para o chão. Também não quero que o cara veja que eu estou atirando para o alto, né? Eu atirei assim, mas eu venho para o chão. Aí dei uns 4 tiros. O policial não sabia mais de onde o tiro vinha e aí a Maria Augusta correu. Eu não me lembro se você estava junto com a Augusta. Estava, né? Tanto é que vocês foram presas. Vocês foram presas ali. A Maria Augusta vai em direção à Praça Tiradentes e eu vi que já estava vindo um choque da PM. Eu pego na mão dela e digo, não, vamos para lá. Lá era a obra do castelo, né? do Morro do Castelo. Tinha um tapume e eu pensei, a gente entra ali pela obra e sai correndo, né? Mas não deu tempo. Quando eu pego na mão dela, a gente é cercado pelos PMs, né? Botam a gente num jipe, aí fomos encaminhados ao DOPS, chegou lá, foi um corredor polonês de porradas, não é? Apanhei bastante ali e depois continuei apanhando, né? E aí fomos presos todos, né? Foi a Lúcia, a Sônia e a Maria Augusta, né? O Rios escapou. Entendeu? Mas aí isso a gente só viu o tiroteio. E a polícia também deu tiro, né? Então... E eles interrogam um ao lado do outro. A gente consegue combinar, que, por exemplo, a gente não se conhecia. Sendo que, entendeu? Eu morava com a Maria Augusta. Então tudo isso numa correria, porque como é que descobre? E fomos presas no presídio feminino, ficamos 100 dias preso, sendo interrogado, não sei o que, interrogatório, que de vez em quando saía para ser interrogado e voltava e tal. Lembro quando você foi presa e eu subi para ir para casa lá da Marechal Bento Manuel e quando eu cheguei lá, o exército estava lá. E eles começaram a me perguntar coisas. Eu tinha que pegar roupa para você, para eles levarem para você. Você estava na prisão. E aí eles me puseram no carro para ir embora junto com eles. Foi no banco de trás, eu no meio e um de cada lado. E um falou assim, você é tão bonita, não sei o que, você quer namorar comigo? O outro falou assim, imagina se ela vai namorar com você, ela odeia milico. E não odeio milico, não. Odeio gente sem caráter, né? Olha, eu fui conhecer a Maria só na década de 80, mas eu tinha ouvido falar dela quando teve o episódio da prisão, porque aquele período foi um período muito tenso, né? Porque foi logo depois do AI-5, né? Foi um período de muita perseguição, decreto 477, expulsão de estudantes, expulsão de professores, invasão pela PM do refeitório lá da UFRJ, lá no Fundão. Quer dizer, foi um período assim muito, muito tenso. A prisão dela foi no 1º de maio,
Foi num momento assim que chegou a sair na imprensa e tudo, né? E conhecia de vista a Guta também, que tinha participado da eleição do DCE do ano anterior e tudo. Então, foi uma coisa que teve uma repercussão grande, a prisão deles, e marcante, né? E foi um período que a gente estava, inclusive, se esforçando ainda para tentar fazer uma resistência de massa a esse processo de repressão, né? A sorte nossa é que eles não sabiam de nada para nada onde ia. Aí, e o Ricardo, eu não sei da história toda de como é que foi. Porque aí depois ele ficou no DOPS, a gente não juntava mais. Porque aí ficou, né, nós 3 mulheres. Aí no Tribunal Militar, eles liberam a minha, a Sônia, porque não consegue comprovar nada. A Maria Augusta tinha condenação em São Paulo, também seria liberada, mas como tinha condenação em São Paulo por causa de Ibiúna, era condenação, será procurada por Ibiúna. E o Ricardo, sim, condenado, foi encontrado com arma, não sei o que, aí condenado a 4 anos. E fiquei um interrogatório contínuo de 3 dias, sem poder dormir, sem comer, sem nada, ficaram só, mas não sabiam nada, entendeu? E eu segurava na história lá, dizendo que eu tinha encontrado a arma no ônibus, não sei o que lá, e aí apanhava, mas assim, não sabiam nada, entendeu? E tanto é que no nosso processo eram os panfletos do DCE antigos, porque eles não tinham nada, não tinham conhecido nada. Depois eles sacaram tudo, né? Quando teve o sequestro. Quando teve o sequestro. E quando teve o sequestro, aí eles disseram, pô, como é que esse cara tá aqui, a gente não sabe nada dele. A gente foi para julgamento algumas vezes e eu memorizava o caminho para tentar desenhar o caminho da prisão, porque assim, caso a gente seja condenado, se quiserem nos tirar da cadeia, fazer uma ação para tirar a gente da cadeia ou uma ação para tirar a gente no caminho, olha, desenhei tudo, como é que ia no carro, como é que eram as ruas que passavam. Aí eu saio e nós recebemos orientação do MR8 já então, que chamava assim, né? Não chamava assim ainda não, chamava dissidência. Eu recebo orientação ao seguinte, é melhor não ficar em casa, para mim e para a Sônia, melhor vocês não ficarem em casa porque tem outros processos sendo abertos com vocês. Isso aí foi no Exército, dentro da Marinha e da Aeronáutica. Era um negócio ridículo, a pichação, um chute assim, tipo pichação no edifício Avenida Central. Lá nem pichação não dá certo naquele prédio Avenida Central, mas era essa polícia que se tinha. Então eu pegava um negócio desse para te levar em cana enquanto tentava descobrir o que ele ia descobrir de você, para ver se descobria. Então a gente vai até em casa, dá meia volta e sai pela outra porta. Aí eu já tinha um encontro com o Zé Rios, que quando eu fui presa eu já era namorada dele, eu morava com o Augusto, mas começamos a namorar. Aí eu fui presa. E logo depois que eu saio, 100 dias depois, eu saio, tem o sequestro. E o sequestro, vou te dizer, olha que vingança maravilhosa. Pô, foi passar a mão na cara da ditadura. É o seguinte, a gente andando, a gente tinha sido avisado, todo mundo, olha, vai acontecer uma ação. Então toda a militância da organização afunda. Porque o negócio vai, vai pegar para todo mundo, etc e tal. Quando aparece o Ricardo e a Maria Augusta no sequestro, bom, então tá ligado, isso aí tá. Aí eu e Sônia somos mais das grandes procuradas. Aí a casa, nós estávamos montando, porque a gente sempre preservou muito ter coisa impressa, discutir, conversa, troca de ideias, aprofundar, sempre. Então a gente era obcecado em fazer panfleto fazia clandestino, e a gente queria fazer um jornal. E a Maria atuou, se dedicou inteiramente, foi uma pessoa que se destacou no terreno da gráfica clandestina. A gráfica clandestina fazia o jornal clandestino. Já era, ter gráfica no aparelho era um perigo enorme, porque a gráfica faz barulho. Então a gente tinha que montar uma gráfica. Única pessoa na época, a gente tentou expropriar uma gráfica, mas não deu certo.
Aí comprou a máquina, o único nome que tinha sustentáculo para, né, garantias para comprar uma máquina, podia explicar por que ia comprar uma máquina offset, era o Zé Rios, que era professor de Brasília e tinha por que comprar. Ele era professor dessa área, designer e tal, era desenho industrial e tal, gráfico. Aí ele vai lá e compra legalmente a máquina. Só que então e o sequestro? Quando é que vai botar o embaixador? O Marighella leva as armas e nós temos que botar a estrutura. A casa foi escolhida assim completamente para ter um lugar que entrasse a como, pudesse ter. Foi estudada a casa em Santa Teresa. A decisão de fazer o sequestro do embaixador americano foi uma decisão nossa, da nossa organização, mas a gente achava que era o momento de começar a propor uma união entre a gente, né? Em vez de ser as organizações fragmentadas, que a gente propusesse alguma coisa, que pudesse fazer alguma coisa que caracterizasse uma união entre nós, realmente. No meu carro estávamos uma pessoa muito ligada a Maria, que é o Rios, José Sebastião Rios, né? Ele estava comigo, e a Vera Silva. Nós três ficamos na cobertura para quando o carro entrasse, a gente fizesse a cobertura. Em 1969, militantes do MR8 e da Aliança Libertadora Nacional sequestraram o embaixador norte-americano, furando a censura dos meios de comunicação e mostrando a força da resistência. A submissão da ditadura ao governo dos Estados Unidos era tão grande que 4 dias após a ação, 15 presos políticos foram trocados pelo embaixador e embarcavam para o exílio. Um manifesto foi lido em cadeia nacional de rádio e televisão, explicando que os libertos são 15 revolucionários entre os milhares que sofrem as torturas nas prisões-quartéis de todo o país, que são espancados, seviciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Sabia que nós tínhamos a frente de imprensa, que nós estávamos preparando na clandestinidade um trabalho de desenvolvimento do jornal, e depois eu fiquei sabendo intimamente de tudo que aconteceu, porque eu fiquei clandestino junto com os companheiros que estavam envolvidos na gráfica. Então, eu tinha lá o Rios, que era professor da escola da ESG, que era um cara que estava envolvido na história da gráfica. Em pleno sequestro do embaixador americano, eu fui procurado para encontrar um lugar para ajudar a ver se a gente resgatava a máquina, para não perder a máquina de dentro da casa. Quer dizer, quem me procurou para resolver isso foi o Cláudio Campos, quer dizer, que naquela época tinha participado, naquela semana estava metido no sequestro e, ao mesmo tempo, estava tentando ver se resgatava a máquina, porque havia risco da casa vir a cair. E, naquela altura, ela já estava sendo identificada. Já havia, da parte do Senimar, uma suspeita grande de que veio a se confirmar quando o embaixador saiu da casa. Quer dizer, eles imediatamente entraram na casa. Então, logo que a polícia o exército já tinha descoberto a casa, então tinha o nome do Zé Rios, logo entra na lista, porque então eles não tinham muita noção. Marighella já tinha uma noção legal, né? Então não tinha que eu. Mas aí pega o nome do Zé Rios, porque aí ele fica visado, então ficamos dois igualmente visados na sequência. Aí nós ficamos de 69, quando eu saí em 71, de casa em casa, de apartamento em apartamento, de esconderijo em esconderijo. Tinha lugares que a gente não podia fazer barulho, porque os donos da casa estavam fora, então não usava nem a descarga durante o dia, porque fazia barulho e os vizinhos saberiam. Por exemplo, eu tive uma casa interessante, que eu tive a casa do professor, chamado Professor Ivo, também acho que foi ligado ao Leon. Essa casa, esse professor Ivo era um professor de português. Então a casa dele era lotada de livros. Então na casa dele eu estava muito na tensão muito grande, porque já tinha sido preso e morto muita gente. O Zé Roberto já tinha sido morto e outros foram presos. Então já estava um negócio bem assim, muito difícil. Então na casa dele eu li muito, porque ele tinha muito livro. Foi lá que eu li os Sertões. A minha sensação hoje é que eu li em 3 dias os Sertões inteiros. Amei, mas li, sabe, eu não tinha lido ainda. Devorava, então devorei alguns livros na casa dele, porque eu não dormia de nervoso, né, aquele negócio. Então foi assim até sair do Brasil. Aí
primeiro eu vou sair de navio, aí vou porque era mais discreto, sair de navio, aí faço toda uma trajeto e vou para a França, porque tinha alguns contatos na França. Sônia estava na França e de lá eu decido ir para Argélia, o Zé Rio está lá, então a gente vou para lá e tal, a gente fica junto, aí a gente volta a ficar junto. Meu passaporte chamava-se Andréia Mota de Carvalho. Mota com 2 T's, faz favor. Olha. Mota com 2 T's. Mota de alto nível. Não é? Mota de Carvalho. Aí eu tive que até treinar a assinatura, porque não era minha. Aí eu saio do Brasil com esse passaporte. Aí vou para Argélia, Andréia. Todos me conhecem na Argélia, a família Reis inteirinha me chama de Andréia até hoje. Até hoje. Até hoje, é. Agora, de Andréia, tem muita lembrança, sei lá, no sofá da sala, lá de casa. Fumava que só, com cabelo grande, e fumava e não gostava de conversar. Hoje eu me arrependo de não ter feito mais pergunta para as pessoas todas, mas não fazíamos. Pergunta não se faz, certo? Então, quanto menos souber, melhor. No Natal, lá em casa, vinha todos os exilados. Não só os exilados brasileiros, mas os moçambicanos, angolanos, pessoal de Cabo Verde. Eu fiquei muito amigo da família do Arraes. Tudo acontecia na casa do Miguel Arraes. Tudo, tudo. Do Brasil e do exterior, da África, da China. A África inteira circulava lá. De Senegal, a Angola, tudo circulava lá. Aí, então a casa era um point. Era como se nós todos fizéssemos parte de uma família só, né? E papai acolhia todos. Seu pai era a figura mais eminente brasileira na Argélia. E a casa dos Arraes se tornou também um pouco um centro de acolhimento, não é isso? Era uma casa muito movimentada. Então, na casa do Miguel Arraes, a gente teve contato com muita gente, a gente estava lá quando teve o Fidel em Alger. O Fidel Castro e outros presidentes iam visitar a Argélia. As escolas davam feriado. A gente adorava quando chegava presidente lá, porque na capital, porque era feriado. Mas a gente tinha a obrigação de ir para a rua com a bandeirinha, né? Com a bandeirinha do presidente da Argélia. E a gente morava na rua do palácio. E o Miguel, a parede meia, grudada a parede com a casa do presidente maravilhoso Boumediene. Você imagina a influência que Miguel tinha nessa Argélia, né? Ele tinha tapete vermelho, certamente. Eu nunca perguntei isso, porque a gente não perguntava nada. O nome da pessoa, tentava não decorar o lugar, tentava não memorizar nada, tentava não guardar nada, porque vai que... Eu tinha muito carinho pela menorzinha, porque eu sempre tive assim, uma dedicação muito especial com criança. E eu olhava aquela menina quieta, caladinha, Mariana, né? E dizia assim, que será que é uma menina dessa que nasceu no Brasil, sai com o pai fugido, sai pra cá e fica aqui. E essa gentarada passando pela casa dela e ela ouvindo aquelas coisas assim, eu fico, que será que essa... Então eu tinha assim, um carinho especial pela Mariana. Muitas coisas me marcaram muito, assim, né? Me lembro que ela ensinou um bocado de coisa também de desenho, de pintura, né? Como você partir o papel, passa a língua assim no papel, vira do outro lado e passa de novo, aí você consegue partir o papel. Maria, por que você se aproximou de Mariana? Eu achava assim uma jovem, tão jovenzinha, mas era uma piquitinha, né? Mas eu achava uma pessoa desprotegida, uma pessoa tão pequenininha na Argélia, assim, tendo que sair do Brasil, quer dizer, não estava na cabeça dela, estava na minha, né? E ela era a brasileira, da filhinha querida de todos os irmãos, era assim, a adoração dos irmãos, todo mundo falava baixinho, carinhoso com ela. Me lembro até que ela também me deu um relógio, que era dela, assim, que já estava... Porque eu tinha aprendido a ver as horas, né? E aí ela, não sei, resolveu me dar esse relógio, assim, que aí eu comecei a aprender a ver horas e tudo mais. Alguma das duas guardou alguma das correspondências, não? Sim, eu guardei. Ai, que linda! Ai, que linda! Esse aqui é um cartão, né, que mandado
É de Chagall, que é mandado de Paris, né? 12/11/72. E o que ela diz aí? É bem longo o texto. Contando todo o dia a dia dela, aí tinha um gato que aí o pessoal chamou de burguesia, né? Porque só vivia nos sofás. A gata, e aí ela pergunta, e aí como é que tá a burguesia e tal? São longas as cartas, tem cartas longas que aí são 4 páginas, assim, né? Nossa Senhora! E sempre com um tom, assim, muito de igual para igual, sabe como é? Assim, aí eu me senti que não estava mais... Trocando umas ideias, trocando papo reto. Você não lembra dela organizando os livros, não, né? Me lembro organizando a biblioteca de papai também. Eu até hoje digo que minha segunda pátria é Argélia. Você meteu a mão também ali na biblioteca, não ajudou lá o negócio? Foi. Isso aí também já tinha esquecido. Não, aí eu me lembrei também, porque isso ficou uma época antes de você e depois de você, porque ele não conseguia organizar aquilo, né? E você parece que foi de uma eficiência tremenda lá naquele negócio. E aí tinha também umas atividades, né, que se passavam lá em casa. Acho que foi uma exposição de fotografias e tal, não sei se de Moçambique, uma coisa assim. Eu me lembro que a gente ficava assim em volta da mesa e, né, organizando essa exposição. Esse negócio de exposição, eu lembro que foi o seguinte, o Marcos tinha arrumado uma série de fotos, não sei se era por conta dessa exposição, não era Moçambique, era Angola, com os instrumentos de tortura do povo africano. Eram umas fotografias bárbaras, aquelas coisas bem horríveis mesmo. E eu ia vir até a Europa, então eu ia mandar isso aí numa mala para o Brasil. E você vê como que o governo argelino tinha cuidado com a gente. Eu vou para o aeroporto e tinha mais coisa nessa mala também, mais coisa clandestina. Eu, na época, estava fazendo na Argélia acobertado pelo governo Boumediene, nesse jornal, eu fazia carimbos para os passaportes de brasileiros. O medo de quem vinha de Cuba era que o passaporte saía de Cuba, passava normalmente pela Tchecoslováquia, e era o aeroporto mais vigiado do mundo. Agora, o da Argélia era o mais seguro do mundo. Em Alger, eu fiquei num lugar também que foi... Eu não saí para procurar casa, mas apareceu uma casa. Em Oran, eu fui morar na caserna. Era um prédio, morava argelino, mas era uma antiga caserna francesa. Inclusive, o elevador era com moedinha. E às vezes você chegava em casa, a moedinha não funcionava. Você subia, eu morava no 11º andar. Eu tinha que subir 11 andares a pé. Eu sei que a gente ia na sua casa, eu ficava com os meninos na sala, e quem ficava trancado era o Zé Rios, que ficava lá trancado com seu pai conversando. A gente não sabia muito bem o que ele conversava nesse escritório com as pessoas que iam, né, porque a gente era de menor. Muitas vezes chegava um bando de brasileiros, ele só fazia olhar, a gente se retirava. Eu não perguntava para ele nem depois, nem antes, porque nós fomos criados assim, não se pergunta. Pronto, morre ali o assunto. Então não perguntava nada, como é que arrumou casa, como é que não arrumou. Teve uma vez que nós éramos protegidos, não vou dizer que era seguido pela polícia argelina, nós éramos protegidos. Uma vez a gente chega num restaurante para comer, a nossa segurança já estava lá esperando a gente. A gente até cumprimentou, mas tudo bem, porque a gente não se sentia seguido, a gente se sentia protegido mesmo. Que a grande arma do militante clandestino não é o revólver ou a metralhadora, é o documento. É um bom documento falso, passa por qualquer controle. E o Rios e a Maria, que trabalhavam em conjunto lá na Argélia, num ateliê, né, que eles montaram, né, e que mantinham muito sabiamente, cuidadosamente longe das nossas vistas, né? E aí eu me lembro que quando eu vim para o Brasil, né, quer dizer, a ideia era que eu viesse para o Brasil. Eu tinha uma documentação soberba, né, que foi toda preparada pelo Rios e pela Maria ali no ateliê que eles tinham, né? Fui carregada de fazer na Argélia, aproveitar que eu estava lá, eu ia fazer documentação para o Brasil. E a primeira documentação que eu precisava era carimbo de entrada e saída de países.
Então eu tinha que aprender a fazer carimbo. Mas antes de aprender, eu tinha que redesenhar. E o desenho tinha o seguinte: você tinha que fotografar, você tinha que retocar, você tinha que refazer, fazer clichê, transformar aquilo para borracha, para tudo virar um carimbo depois, né? Todo esse processo a gente conseguiu fazer com apoio da Argélia. Olha como a Argélia ajudou a Revolução Brasileira. Então eles acobertavam muito. Esse governo argelino era muito bom. Aquilo era um governo mesmo, entendeu? A Maria, durante, eu acredito, 5, 6 anos, atuou no setor mais tenso da luta armada. O setor mais tenso da luta armada é exatamente o setor de infraestrutura, o setor de organização de passaporte, organização de transporte de armas, organização de fabricação de bombas, o trabalho clandestino que está em contato permanente com a perda de companheiros. Você, quando faz um passaporte falso, você pode estar fazendo o passaporte do companheiro, que você não vai ver mais. Mas mais complicado é você fazer passaporte, documentos, carteira de identidade, desenvolver tecnologia para isso, que não havia tecnologia para fazer isso. Ela esteve na frente do desenvolvimento dessa tecnologia. Aí eu aprendi a fazer a foto do passaporte, para mudar um passaporte de alguém que a gente ou roubava, de preferência roubava para o cara não saber e não criar complicação para ele. Então a gente roubava o passaporte, tinha que mudar a foto, para botar a foto de um outro. O passaporte de mulher, uma foto de mulher. Então, só que a foto tinha um carimbo de relevo. Então a gente tinha que botar a foto da outra pessoa para quem esse passaporte ia, com o relevozinho, no mesmo lugar, mas com um relevozinho. Então esse relevozinho, como é que fazia isso? Aí eu aprendi a tirar a foto, porque você não pode rasgar o passaporte, você tem como tirar a foto e como pega a outra foto e põe no mesmo lugar com carimbo. Era um trabalho de dedinho, assim, que eu não sei nem, hoje eu não conseguiria fazer mais isso. Ou seja, uma mulher na luta armada cumprindo um papel no setor mais tenso e se dedicou e fez muito bem. Eu fazia um trabalho altamente clandestino que só o governo argelino sabia. Então a gente fazia esses troços, porque a gente sabia. A gente fazia o clichê, a gente fazia no jornal, entendeu? Então a direção do jornal, que era do partido, né, do Mediane e tal, sabiam dessas coisas todas. Então a gente era muito bem protegido na Argélia. Há um outro episódio ali na Argélia, que eu conto também nas minhas memórias ficcionais. Estávamos andando na rua, né, e uma velhinha toda coberta por véus atacou você com um guarda-chuva. Ela imaginou que você fosse uma argelina dando uma de ocidental, né, vestida a ocidental, sem véu, sem nada, e ela atacou você com guarda-chuva, dizendo, xingando, né, você está aí com esse branquinho francês, né, que era eu, no caso, né, e renegando a sua condição de argelina. Talvez a partir daí eu usava um casaco comprido, saias meio compridas, umas coisas assim. Esse casaco, inclusive, era da Zuzu. A Zuzu Angel tinha feito para a Sônia. Então esse casaco era bem assim, certinho, fechado, sério, abotoadinho todo assim. Uma vez me falaram assim, eu estava em Oran, na cidade de Oran. Chegou uma criança dos seus 6 anos e falou assim, Rumia, me chamou Rumia Romana, ou seja, estrangeira, gringa. Cara, as lágrimas escorreram de vexame, porque ser francesa, ser estrangeira que é colonizador, era a última coisa no mundo que eu ia querer, né? Aí eu aprendi a responder, Meranish Rumia Rani Brasiliar. Até hoje eu não esqueço dessa frase. Quer dizer, eu não sou romana, eu sou brasileira. Interessante, legal você lembrar de uma história dessa. Seguinte, você me ensinou, trouxe de Cuba umas anotações do manual de guerrilha. Você está lembrado disso? São coisas que a gente não esquece. O primeiro companheiro que veio de Cuba passa pela Argélia, vem na minha casa e traz uma apostila de Cuba, do curso de guerrilha. E essa apostila ensinava a fazer explosivo, bomba e tal. Eu ia redesenhar aquilo tudo. Que botava pavio, como eu preparava, misturava não sei o quê, como que aqui para o negócio, as misturas de explosivo com isso, com aquilo não explodisse. Isso para mandar para o Brasil utilizar. A gente aprendeu muitas fórmulas, eram cerca de 200 fórmulas. Isso, exato. Fazer explosivos com materiais que você pode comprar em
em loja de ferragem, né? Eram bombas artesanais, mas de grande efeito, se a elas fosse, evidentemente, acrescentada a espoleta, né? Então, a gente aprendia isso lá num curso que havia em Cuba, e eu trouxe cerca de 200 fórmulas que eu decorei todas. Tá? Eu redesenhar aquilo tudo, que responsabilidade. Agora você não sabe do outro lado da história. E quando eu levei isso para a Europa, esse material que era para mandar para o Brasil, pois a minha mala foi sem mim, com esse material dentro. Eita. No aeroporto de Argélia, a mala embarcou e eu não embarquei, porque eu não ouvi eles chamarem. Aí a mala foi... Então você imagina, chegando em Orly, aquela mala preta girando no tapete com esses desenhos todinhos. Era um risco. Que confusão, hein? Confusão. Então, eu não encontrei com ninguém que voltava de Cuba, porque o Zé Rios é que ficava, que eu tinha o nome de Guerra de Mané lá na Argélia, ele e o Arraiz é que cuidavam de tudo, né? Isso, que eu fiquei sabendo agora com o Zé Almino, que eu fiquei sabendo que o Arraiz, todas as coisas que eu fazia, o Arraiz estava tudo acompanhando, eu não sabia disso não. E o Arraiz contava histórias incríveis. Nossa, o que eu aprendi de pernambuquês ali, era uma coisa linda, porque só se falava pernambuquês naquela casa, né? O que ficou foram coisas muito bonitas que eu guardo da Argélia. A Argélia é minha admiração, vamos dizer assim. A família Arraiz, eu também tenho com muito carinho. Porque o Zé Almino, que eu menos convivi, ele vinha de vez em quando, mas era uma presença marcante. Aí tinha a Nena, a Mariana, que era pequitinha, e ficava olhando assim, não dizia nada, timidez. E tinha muito contato com os filhos, os dois outros filhos, com os gêmeos também. Os gêmeos e Guel, Nena. E a gente ficava bebendo vinho na Argélia, então. Isso é uma imagem boa que eu tenho, muito boa. Aí eu decido que eu quero voltar. Eu vou voltar também. Então me separo do Zé Rios e vou para a Europa, para a França. Tinha que me arrumar alguma coisa, algum tipo de trabalho para me sustentar e seguir atrás dessas informações com europeus, de um modo geral, que pudesse me levar a imprimir documentos. Eu fazia os carimbos e os material, tentando fazer documento, carteira de identidade, tentando ver como que a gente chegaria numa solução de fabricar carteira de identidade. E outros documentos, reservista, enfim, outros documentos. Então, quebrando a cabeça, pesquisando e tal. Mas nisso eu recebo um toque de alguém que eu ia encontrar um suíço lá que tinha condições de impressão. Porque para imprimir carteira de identidade, você tinha que ter uma gráfica. E logo eu recebi um comunicado, um companheiro que tinha saído da cadeia, conheceu não sei quem, não sei se na cadeia ou no Brasil e tal, que trabalhava numa empresa famosíssima na Suíça, a Cerne. Um cara super de esquerda, que eu não sei nem quem era esse cara, passou a informação para esse brasileiro, que é o seguinte, olha, na Suíça eu tenho um conhecimento de gente que conhece, de um que conhece o outro, aquela história que vai chegar num grupo político que tem uma gráfica. E Maria era mais escondida, estaba con otro proyecto de colaborar con compañeros de Brasil, bueno, hacer papeles, cosas así. Então o Jaque vem, me pega e me leva. Cara, aquilo eu ficava assim, gente, eu tô indo para um lugar que eu não sei quem é, quem indicou para quem, que não sei o que, com passaporte frio. Olha o rolo disso tudo. Bom, seja o que Deus quiser, ué. Bueno, la teníamos como compañera querida, con cariño, pero no podía ella aparecer mucho en los organismos de masa, pero lo seguía con atención, con mucha solidaridad y también consejos, etcétera, porque había tenido una experiencia importante en Brasil. Fica longe demais, na montanha, lá no alto da montanha, onde eu tinha a gráfica. Então montou uma estrutura de uma gráfica na casa dele, era um puta casarão, casa grande e tal, com estrutura para ter uma gráfica. E ele era fotógrafo e tinha dinheiro, porque ele e o irmão eram fotógrafos, e fazia fotografia de cartão postal, e eram os cartões postais mais famosos da Suíça. Então eu vou lá, converso com eles e tal, e nessa conversa com eles, a proposta então era essa, que eles já estavam sabendo.
Eu acho que a grande paixão da Maria foi o Felipe mesmo, né, com quem ela se casou lá no exterior, quando ela foi embora. Eu sou de 45 e Felipe, ¿de que ano era? 50. 50, sí. Entonces, no estuvimos en la escuela, nosotros lo pescamos, entre comillas, en un grupo de gimnas, de gente que estaban en lucha por sus reivindicaciones, y después en un organismo de masa de estudiantes, de jóvenes estudiantes, después se integró fácilmente a la organización y ocupó um cargo dirigente na organização. Aí começou o namorico e tal com o Felipe, que também era do grupo, mas era quem fazia os impressos. Pero um companheiro muito, como dizia antes, criativo, que sempre encendia la mecha del fuego, que revolucionario, y él tenía su propio humor, su propia manera de militar muy alegre y sin todo ese protestantismo que puede existir en Suiza, que a veces hace la revolución como una tarea, pero no como un placer, como un momento donde se puede encontrar otra gente y militar de manera alegre y también eficiente. Ele então me propõe que a gente casasse, eu teria um passaporte suíço que facilitaria e me legalizaria na Suíça. Então eu recebo uma autorização de 1 mês para casar. E os pais dele foram maravilhosos, porque eles disseram, não, faça isso sim, tá certo. Nos ajudavam economicamente, porque só ele trabalhava, eu estava fazendo essa documentação, quer dizer, não ganhava salário. Aí depois de um certo tempo, vem o Franklin, que estava exilado em Paris, ele vem com uma proposta. É o seguinte, olha, nós vamos fazer uma revista trimestral. Nós montamos uma revista, chamava Brasil Socialista, que era uma revista editada lá fora por pessoas do MR8, da AP, Ação Popular, e da antiga Polop, quer dizer, essa revista durou uns 2, 3 anos, era uma revista trimestral, uma revista de discussão política, etc. Era uma revista que era feita no exterior, mas distribuída no Brasil, num processo muito interessante que mostra como eram as coisas na época. Essa revista, o objetivo dela era juntar essa esquerda de formação marxista, então eram esses partidos de formação marxista, que não podia cada quem ficar no seu lugar. O objetivo era aprofundar o debate, então tinha artigo de várias correntes. Foi Socialismo e Liberdade Democrática, foi um texto fundamental, e outro é Contra o Doutrinarismo e o Economicismo, também foi outro texto fundamental que foi escrito pelo Cláudio Campos. A Maria lutou, ficou exilada, fez um trabalho no exílio que é importantíssimo de selar a relação entre os brasileiros que estavam lá, entre os comunistas que viviam no exílio também. Isso não tem preço, isso é uma coisa maravilhosa, na minha opinião, numa época em que as pessoas estavam vivendo solitárias, vivendo desamparadas, né? Fora da sua pátria. Eles me pediram para eu fazer um trabalho de trazer para cá para o Brasil alguns materiais clandestinos, que na época não tinha muito como trazer de outra maneira, era colocado em mala com fundo falso, né? Aí eu vim várias vezes para cá, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, no caso, trazer aquela mala com esses materiais que a Maria produzia lá fora e tal. Daí eu conheço essa tal de Suzana,
Aí, depois eu vim saber que ela era uma das que trazia certa parte desse material. Não sei se uma parte, eu não sei como é que chegar na mão dela. Enfim, também, tudo que era coisa que a gente não se contava. E eu também não contei, não sabia disso, que ela que trazia alguma coisa. Eu também não sabia, porque você não perguntava nada, nunca ninguém. 75, Geisel. Agora que eu estou mais ou menos entendendo o que tinha no fundo falso, que eu não sabia direito o que era. E aí entregava, aqui no Brasil, entregava no Rio de Janeiro, esperava 4 ou 5 dias e levava de volta a resposta, que eu imagino, a Maria depois pode confirmar, provavelmente eram os textos que depois entrariam na próxima revista, não sei o que era que eu trazia. A imprimia, fazia uma tiragem de 1000 exemplares que iam ficar pela Europa para distribuição pelos países da Europa com os exilados todos que estavam por lá. E pegava desse texto impresso uma página bem impressa daquela revista, que não estava ainda dos dois lados, bem impressa, porque esta seria o original para eu transformar em stencil eletrônico. Hoje nem se sabe o que é stencil mais, mas o stencil era uma folha de papel seda que se usava em mimeógrafo. E que você batia a máquina perfurava aquela folha de papel seda, então batia o A minúsculo, ele perfurava aquilo ali. Então você podia depois imprimir aquilo e distribuir clandestinamente, entende? Quer dizer, se inventou então o stencil eletrônico, que ao invés de você bater tudo, o stencil eletrônico tinha uma máquina que você pegava um stencil de um determinado tipo e eletronicamente ele passava para o stencil o que estava impresso. Esse stencil eletrônico eu tirava o cabeçote e embutia isso numa maleta de mão, maleta pequena, embutia aquilo tudo para levar para o Brasil. E eu ia de posse deste material todo, de carro com meu marido, a gente levava de carro as 1000 revistas e mais essa maleta para a França e entregava na mão do Franklin, porque ele ia, né, na França tinha mais contato com portadores, né? Aí eu tenho condição de voltar em 75, pelas avaliações políticas do MR8 e tal, 75. Então eu volto com o passaporte suíço. Então voltar para o Brasil, existia o risco de você ser seguido e morrer na fronteira, vários morreram. Entrando no Brasil também, a sua ação semi-legal, quer dizer, hoje existem relatórios em que eles tinham infiltrados, todo o movimento semi-legal estava com infiltração da polícia. Então foi um negócio assim meio tenso, né? Aí ele me leva até a Bélgica, da Bélgica a gente vai, ele mais um outro me levam de carro, aí ficamos na Bélgica um dia, aí na Bélgica eu pego um avião, vou para a Argentina, aí de lá eu entro pela fronteira, e da fronteira de Foz do Iguaçu eu venho de ônibus até São Paulo. E eu chego em São Paulo exatamente na missa de 7º dia do Exódio. Aí eu fico num hotel, aí já tinha acertado, que eu não sei como é que era, que eu ia ter um ponto com alguém, um tal local assim, que eu ia encontrar com essa pessoa, e que essa pessoa era um responsável pelo MR8 aqui em São Paulo. Eu recebi a Maria quando ela veio do exterior e a gente recebeu ela na nossa casa. Daí para frente, essa lenda aí só jogou pesado. A lenda que eu falo é a Maria, a lenda viva. A Maria veio por orientação do partido. A nossa orientação é todos os companheiros trabalhadores e que não fossem de outra, por exemplo, intelectuais famosos ou escritores e tal, mas companheiros trabalhadores fossem para as fábricas. Nós precisávamos reorganizar o movimento. Isso no auge do descenso, da perseguição e tal. E a Maria foi trabalhar na Abril como gráfica. A profissão gráfica é a profissão mais machista que existe. As mulheres na indústria gráfica geralmente são auxiliares de produção. Auxiliar de produção é quem limpa o chão, é quem faz alceamento do papel, é trabalho braçal, né? E esse é o lugar que ocupam as mulheres.
E isso se reflete no sindicato. O número de mulheres dirigentes sindicais gráficas é um número muito pequeno. E naquela época era menor ainda. Quando ela voltou do estrangeiro para cá, do exílio, né, para cá, o preconceito era muito grande contra a companheira Maria. Ela, além de ter que lutar contra a ditadura, lutava contra o preconceito, contra o machismo. Mas eu, quando voltei com o passaporte, eu arrumei emprego, fui trabalhar na Abril, mas eu me mantinha com clandestinidade, porque a minha casa era a casa que eu fazia o jornal UP, e na minha casa reunia-se a alta direção. Então reunia-se o Sérgio Rubens, Cláudio Campos, Franklin, Muniz e Nelson Chaves. Então, minha casa, ninguém sabia endereço. Em São Paulo? Em São Paulo. Então eu estava meio, vamos dizer assim, meio semi-clandestino. Por exemplo, esses desenhos, aqui foi a Maria que fez. Desenhos da Maria? Era o processo de fazer tudo o possível para poder, de fato, a mensagem chegar da melhor maneira para o conjunto do povo, né? Inclusive, o jornal dizia, entenda, isso é uma imprensa clandestina, mas você passa isso para os seus amigos. Tá? E esse jornal jogou um papel muito importante, como a revista Brasil Socialista jogou um papel muito importante em aglutinar, aproximar, conectar as pessoas que estavam atuando nas entidades, nos sindicatos, nas oposições sindicais, na comunidade eclesiástica básica, na associação de moradores, no movimento estudantil, juntando todo mundo e jogando para frente. E a Hora do Povo hoje, apesar de conjunto de dificuldades econômicas e tal, eu trabalho na parte internacional da Hora do Povo hoje, né? É uma questão, projeto de vida, vamos dizer assim, de como ir mais longe com as propostas para a revolução. Eu acho que o MR8 foi o único movimento que conseguiu formar um jornal grande que sobrevive até hoje. É verdade. A atuação do 8 se caracterizou muito por duas coisas centrais, né? Uma combatividade muito grande, né? Teve o lançamento do jornal, do Hora do Povo, e um trabalho muito forte de difundir o jornal, né? Que era um jornal de denúncia muito forte contra a ditadura. Então se colocavam as brigadas de venda, distribuição do jornal nas ruas, com bastante agitação e tal, e com a instrução seguinte, que se a polícia viesse tentar prender, que não era para ceder em nada, e convocar a população a defender o jornal e a venda do jornal, né? Então teve diversos episódios que juntavam a multidão em volta quando a polícia aparecia e tal, às vezes a polícia até chegou a recuar em algumas situações. Então, de um lado, esse trabalho com muita combatividade que marcou muito esse período todo. A primeira assembleia que eu falei do sindicato, eu estava trabalhando na Abril, vou entrar no sindicato dos gráficos. Só tinha homem e eu resolvo, a assembleia era prestação de contas. Eu resolvo perguntar, e cadê a prestação das lutas, não sei o que, resolvo perguntar a prestação política da vida sindical, né? Das lutas, como é que é, Aí o pessoal ficou, aquela menina, a mão tremia tanto que essa fazia assim, porque na frente só homem, uma briga quase que sai, aí eu ficava assim, essa aqui tentava esconder a outra. Imagina, falar num som, nunca tinha falado nesse som assim, não, de jeito nenhum. Em uma das reuniões, ali pelos anos 77, havia um burburinho, uma encrenca, digamos assim, na porta do sindicato, que não queria deixar uma pessoa entrar no sindicato, porque não era sócio. Aí eu fiquei sabendo, aí que eu a conheci, né? Ela trabalhava na Editora Abril, num setor que eles não reconheciam como gráfica, né? E lá dentro do sindicato eu tomei o microfone e denunciei, né? O que estava ocorrendo lá fora e tal. E ali foi quando eu a conheci, né? E a Maria era, assim, uma referência
no Sindicato dos Gráficos. E eu sempre acompanhando, né? Eu atuava também no movimento de mulheres, no movimento de bairros. Nos momentos mais difíceis, nas lutas mais gerais, a Maria sempre estava presente. Foi a greve de 1978, quando aí sim eu conheci melhor a Maria, porque, até para minha surpresa, ela nem a diretora era do sindicato, e ela estava lá no sindicato comandando a greve. O piquete que eu participei, comandei, ela que me indicou, ó, vai para a Moca, vai para a Gráfica, vai... E ali eu fiquei admirado de ver aquela pessoa que mal tinha entrado no sindicato, já dominava, porque, na verdade, nós tínhamos uma diretoria bem fraca, né? E a Maria chegou, tomou conta. Então, isso daí é o que mais me lembra dela, né? Ver ela naquela mesinha lá, tomando conta da greve, ensinando todo mundo o que fazer e o que devia acontecer. E foi uma greve vitoriosa, né? Eu não lembro os percentuais que nós conseguimos, mas foi uma greve vitoriosa, graças a ela. Outra coisa que foi muito impressionante foi a Maria na luta pela participação das mulheres. A concepção da Maria era uma concepção diferente, né? Ela dizia o seguinte: o que vai resolver o problema das mulheres vai ser a revolução, vai ser a democracia. A gente tem que acreditar que o problema da mulher é um problema da sociedade. E a sociedade não tem por que não se comprometer com as mulheres. E o símbolo dessa amálgama que fez a gente acreditar nisso se chama Maria Pimentel. Dentro do movimento sindical, eu confesso que as mulheres são muito mais atuantes do que nós, homens. Elas são difíceis, elas são mais perseverantes na ação sindical, mais conflitantes. E o que é melhor, ser aliado ou opositor da Maria? Muito melhor ser aliado. Aliás, eu, quando ouço aquela música Maria, 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 eu sempre lembro da Maria, porque a Maria, para mim, foi uma inspiração, ela me ensinou muito sobre política. As mulheres trabalhadoras eram uma referência para nós decisiva, mas não tinha mulher nenhuma organizada em sindicato. Não havia uma mulher dirigente sindical. E foi aí que a gente descobriu a nossa Maria Pimentel, né, que era diretora do Sindicato dos Gráficos. O primeiro encontro de mulher trabalhadora foi feito pela Maria. E aquilo para nós foi assim, sabe, uma esperança. Começamos, gente, é possível, se tem uma... Se a gente procurar bem, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 4. Se não fosse a Maria, esse movimento não tinha dado certo, porque não tinha nada mais importante na vida do que trazer as mulheres trabalhadoras para participar do movimento de mulheres. E isso era um tabu na época. E quem resolveu essa contradição foi a Maria, porque ela já fazia um trabalho no sindicato estimulando as mulheres a participar. E a Maria fez com que os sindicatos aprovassem a ideia de ter mulher trabalhadora na diretoria, de ter departamentos femininos nas direções dos sindicatos. E com isso, o nosso Congresso da Confederação das Mulheres do Brasil, que teve mais de 5.000 delegadas do Brasil inteiro, contou com a maioria de participantes sindicalistas trazida pela Maria. E os sindicatos estão aí hoje, né? Cheio de mulheres participando, diretoras, departamentos, secretarias de mulheres dos sindicatos. Isso é fruto do trabalho da Maria. Já era complicado, porque era todo mundo contra, o preconceito e tal. Ela era a única mulher na diretoria do sindicato e no movimento, até nas gráficas, tinha algumas mulheres e tal, mas não no sindicato. O sindicato era só a Maria mesmo. Mandou trazer as esposas, inclusive, para a Assembleia. Está lembrado disso? Exatamente. Vamos botar essa mulherada aqui dentro também.
Maria era um trator, né? Ela passava o trator mesmo. Não tinha para ninguém, ela não tinha, exatamente. Poder falar da Maria, uma mulher, numa época em que mulher não saía de casa para nada, entendeu? Que mulher não podia usar saia curta, né? Então, na verdade, isso que você está nos possibilitando, ter um instrumento vivo, né? De uma história viva, vibrante, uma história emocionante como a da Maria, entendeu? Eu acho que isso faz com que a juventude, ao conhecer essa história, perceba tudo que ela também pode ainda fazer para que essa história não fique só na história, continue sendo presente, mas principalmente seja o futuro. Ela se tornou um excelente profissional na arte gráfica que trabalhou e se tornou também uma liderança do conjunto da categoria. Ela se impôs aos dirigentes sindicais como uma liderança extremamente forte, promissora e com capacidade de dirigir o sindicato. Ela foi a primeira mulher gráfica a ocupar um cargo na federação, que é um organismo estadual, Federação dos Gráficos. Maria retoma sua atuação internacional, desta vez na Federação Sindical Mundial e na Organização Internacional do Trabalho, combatendo o neocolonialismo e o neoliberalismo. Sua voz se destaca na defesa da soberania e autodeterminação dos povos. Mais surpreendente ainda estava para vir, que foi o trabalho da Maria a nível internacional. A Maria, dentro desse trabalho internacional, eu diria que ela é quase uma entidade, né? Porque ela se relaciona com um conjunto do movimento sindical no mundo inteiro, né? Então ela mantinha esses diálogos, essas conversas. Quando eu vou para a CGT, eu acabo indo para a Secretaria de Internacionais. E eu não conhecia muito, então teve gente que me ajudou, gente que era do MR8, Edu, por exemplo, alguns companheiros do MR8 me ajudaram e eu fiz uma primeira viagem pela Europa e tal, mas depois eu fui acumulando experiência. Então as viagens depois para a OIT foi um palco de muita guerra política. A OIT é um órgão da ONU, que foi criado logo depois da Revolução Russa, teve 17, só que os direitos na Rússia bombavam. Então o mundo inteiro queria uma revolução igual, e eu quero meus direitos. Então aí começou o estado de bem-estar social, tudo para tentar, tudo menor que o da Rússia. Claro que não era a União Soviética, era bem, mas para botar ali um padrão de bem-estar que pelo menos segurasse a luta. Então a OIT nasce em 19. Ninguém diz isso, mas é esse o objetivo. Ela nasce em 19 para frear o avanço da influência soviética no resto do mundo, na área dos trabalhadores. Essa política do capitalismo que vem cada vez mais degenerando mais, e a Maria sempre puxando, e acho que cumpriu um papel importante de manter as forças sindicais internacionais mais juntas um pouco, né? Isso é importante nesses períodos aí de resistência, né? A Maria sempre teve esse espírito ousado, né? E com bastante consciência do que você estava enfrentando com relação à correlação de forças, tudo isso, né? Uma dirigente muito experiente. Teve um papel transcendental na OIT e na Federação Sindical Mundial. Vou dar um exemplo para o senhor aqui. Nós fomos para um congresso na África do Sul e eu não tinha experiência internacional. E ela, rapaz, com a paciência dela, tudo, fez a gente fazer o povo entender o que nós estávamos dizendo
dando as orientações, conhecia de norte a sul, de leste a oeste do mundo inteiro, e um respeito, uma referência bastante grande dessa companheira pela contribuição que ela deu na FSM e pela contribuição que ela deu na OIT. A OIT, ela é um organismo internacional, é muito bacana. Ela promove os consensos entre os patrões internacionais e os operários internacionais. Então, na verdade, esse consenso é feito de uma maneira absolutamente formal e tem um objetivo por trás do pano do seguinte: os países que estão fazendo um movimento de libertação nacional, esses países são condenados pela OIT e é aberto espaço para fazer sabotagens econômicas, etc. Tantos países, né, que estavam fazendo esse movimento de rompimento com o imperialismo eram perseguindo a OIT. E a Maria ficou conhecida na OIT por esse trabalho, por essa função de defesa dos países desenvolvidos. Na defesa lá do Mugabe, os caras pegaram um sujeito e jogaram na lama, né? Ela foi lá e resgatou e botou o cara no panteão dos heróis. Aí depois essa mulher, uma mulher que vai prestar solidariedade ao povo do Iraque, nego jogando bomba lá dentro, depois foi para a Síria prestar solidariedade ao povo sírio contra a agressão Yankee dos americanos. E aí as falas dela tinha aquele negócio da vibração, né? Você sente o coração e a alma. Até que a gente conseguiu, que foi um dos maiores passos, né, que a Maria teve um papel primordial, incluir a China no Conselho, né, de Administração da OIT. Né? Então, como é que pode um país como a China estar fora desse processo? Nós tínhamos medo aqui no Brasil, Cláudio falava, Sérgio Rubens, outro grande dirigente nosso, dizia o seguinte: Maria tem que tomar cuidado para não sofrer atentado do imperialismo, da CIA, porque ela desarmou várias armações contra esses países. Então ela passou a ter um papel de liderança internacional no sentido do combate concreto da OIT, num espaço pequeno, mínimo que tem. O espaço para uma atuação política na Organização Internacional do Trabalho é 1 milímetro. Eu lembro que você foi convidada para uma reunião de trabalhadores na Bielorrússia, não foi? Lembro que você falou: olha, vou para a Bielorrússia, mas é uma viagem cansativa, né? As condições são difíceis, não são muito confortáveis, mas ainda assim eu vou, porque eu não posso recusar esse convite. E me parece que você foi e teve muito sucesso na sua reunião. A Maria sempre teve uma atuação muito grande na área internacional. Eu também sou diretora de Relações Internacionais da Confederação das Mulheres do Brasil, então a gente também tem esse... Embora a área sindical atua de um jeito, a gente acaba atuando de outro, de vez em quando se cruza, mas é um pouco isso. Una mujer extraordinaria, traducía no solamente al español, francés, y ayudaba mucho. Y María Pimentel nunca quiso ningún cargo importante en la FSM. Siempre fue una luchadora de las bases, que todos la conocemos. María Pimentel es más conocida que los propios muchos dirigentes de la FSM. Es un honor conocer y ser compañera de lucha de María Pimentel. Quiero decir que María contribuyó con nosotros, digamos, conmigo y con otros compañeros que trabajamos en América Latina y en la Federación Sindical Mundial en la región. Y teníamos debates interesantes, debates importantes en defensa de las mujeres, pero también de los negros, de los trabajadores, y tratando de levantar um sindicalismo mais avançado todavia. Nós fizemos um encontro de mulher trabalhadora dentro da OIT. E a Maria nunca deixou de ir nas reuniões da OIT. Então lá tudo quanto era coisa complicada, questão de Senegal, questão de Vietnã, questão de China, pode ter certeza que a Maria estava aqui no Brasil preparando a intervençãozinha dela. Ela tinha essa capacidade, né? E virava à noite, né? Trabalhando o discurso que ele ia fazer
no dia seguinte. Ela ia lá botar o dedo na ferida. Quer dizer, a intervenção dela era a única. Então, nesse encontro da OIT, por exemplo, ela conseguiu fazer com que a FSM fosse para dentro do encontro de mulheres da OIT, para que a gente pudesse, a nível internacional, ter mais pessoas falando da questão do trabalho, do papel, né, do trabalho, do sindicato, do papel nesse campo de atuação que é tão fundamental para você efetivamente ter uma atuação mais organizada, mais forte, né? Levar em conta que a área sindical tem realmente um papel revolucionário da maior importância e que nós tivemos que fazer do zero. No caso das mulheres, era abaixo do zero. Nós tivemos muitas Marias. Infelizmente, muitas delas não estão mais entre nós. Muitas delas morreram, né? E a Maria está aqui com a gente, né? Viveu esse período da luta armada, viveu a abertura, ainda está militando com essa garra, com essa esperança, com essa vontade de transformar. Eu devo a Maria, né, não só aumentar a minha sensação de que a mulher trabalhadora é a referência principal em qualquer sociedade, né? Eu devo a Maria a compreensão de que se elas se organizam, elas dão força, dão uma energia para a gente poder ir para frente e conquistar, decisiva. Eu devo a Maria que a cada recuo da conjuntura, que também não está nas nossas mãos definir quem só andando para frente, algumas vezes a gente tem que dar não, né? Nos empurra um pouco para trás, eu devo a ela a confiança de que isso passa. Vamos continuar organizados, vamos continuar acreditando nessa luta, que mais para frente nós vamos retomar o bastião. Então eu devo a Maria essa compreensão de que o papel da mulher na sociedade é decisivo. Esse filme, documentário, me parece que vai prestar uma homenagem a todas as mulheres. E você apenas está aí representando todas elas, né? Como se fosse a porta-voz dessas mulheres que não puderam estar aí. Maria é um símbolo de coragem, é um símbolo de persistência, é realmente um valor transcendental para nós mulheres do MR8. Maria é um amor, é uma pessoa muito maravilhosa, muito completa, muito determinante, com as coisas muito claras na cabeça, o que é muito bom. E firme, que esse negócio da firmeza hoje em dia é muito necessária. As pessoas serem firmes naquilo que elas pensam, naquilo que elas têm que fazer. Tem que ir à luta, como a gente fala, né? Tem que ir à luta. Nós queremos nos libertar do imperialismo, né? O Cláudio tinha uma palavra de ordem e o Sérgio dizia muito isso. Libertar a nação e construir o socialismo. Não vai chegar no socialismo a partir de um país subordinado, né, que as tropas americanas estão ali. A gente vai entrar, né, temos que criar uma unidade nacional, defesa da pátria. Essa coisa você tem que construir muito bem, porque não vai. Você vê as outras revoluções, e a Argélia deu aula para mim sobre isso. Acho que a pessoa que melhor se definiu foi o Pereira. Maria de todas as lutas. De todas elas, qual você gosta mais? É difícil. É difícil. Porque foram experiências que todas eu gostei muito. Foram experiências muito maravilhosas.
Vem cá, eu proponho que, nesse momento, a gente faça um brinde, já que chegou o chopp novo. Tá. Isso. Vamos? Por Muito favor. bem. Aqui o teu chopp. Gostei da ideia, gostei. Gostei. Chopp novo. Não vai pegar resto, não. Chopp geladinho.